Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ver o capítulo 41 do livro Os Mensageiros de André Luiz. Esse capítulo é Entre Árvores. E aí André começa dizendo: decorridos alguns minutos, atingíamos pequena propriedade rural povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor se perdiam de vista, bananeiras se estendiam em leque, enquanto o goiabal de longe parecia as manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e o vento calmo passava leve, sussurrando alguma coisa através das folhagens. Aniceto respirou profundamente e falou: os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não dispensam a pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e trabalhosas. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço na crosta conservam-se em atividade diurna. E notando nossa justa curiosidade, acrescentou: aliás, isso é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir, testemunhando compreensão das leis divinas, pelo menos durante certo número de horas. Deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. Nosso instrutor, amigo, sorriu e observou: o dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, nas palavras, pensamentos, atos e intenções. E no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamos a retificar as lições e acertar as experiências, quando o Senhor nos permite. O nosso orientador se calou e tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza à nossa volta. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado, de suavíssimos perfumes. Eu refletia na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É importante reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, gostamos do ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeiras convertidos em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram o descanso mais cedo. Sentados no veludo relvado e percebendo nossa sede de saber, Aniceto prosseguiu: me explico melhor. Porque na floresta temos uma densidade forte
pela pobreza das emanações vibratórias, em vista da impermeabilidade ao vento. Aí, o ar costuma se converter em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. Desse modo, temos no campo o centro ideal, indicando prazeroso os galhos balouçantes, continuou. Aqui reina a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é nosso generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejável. Embalados ao pio de algumas juritis solitárias, repousamos algumas horas, magnificamente asilados no templo da natureza. Com as primeiras tonalidades do crepúsculo, o pôr do sol, né? Aniceto nos convidou a passeio rápido pelas imediações. Reconhecia que estávamos muito mais bem dispostos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que na vizinhança havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente: o campo também é vasta oficina para os serviços da nossa colaboração ativa. E apontando os servidores que iam e vinham, considerou: o reino vegetal possui numerosos cooperadores. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Nos dirigimos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecido. Observei então um quadro interessante. Um homem estendido na terra, numa poça de sangue, ao lado de pequeno veículo, sustentado por um muar, um burro, né? Impaciente, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles aflito. Temo que tenha fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo era muito grande. Um amigo espiritual, que me pareceu o chefe naquela aglomeração, recebeu Aniceto e a nós com referência, com respeito, né? E simpatia. Explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Assim que a situação serenou, vi o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho, interpelando: Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho de estrada está sob a sua responsabilidade direta. Olha isso, gente. Cada pedaço de terra tem um espírito cuidando. Como é possível a gente achar que está sozinho, que ninguém ajuda, que ninguém está ali para nos socorrer, né? E aí o Glicério, né, quando o chefe disse, né, como você permitiu tamanho acontecimento, ele diz assim: fiz o possível para salvar este homem.
que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram inúteis pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados, sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões de agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre burro que o ajuda, tanto o castigou, que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar: tem razão. E dirigindo o olhar a Aniceto, desejando a aprovação, nosso orientador afirmou: auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos, cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal, segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhe, por nossa vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. E, indicando o grupo que conduzia o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbável: como um homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias, chumbados no leito. Entre as aflições dos familiares, demorará um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico. Mas, como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Altamente surpreendido, reparei na grande serenidade do nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque do retorno a seu tempo, a todo tempo. Pois é, toda vez que baixamos o padrão vibratório, toda vez que nós xingarmos, nos enraivecermos, estaremos levando para a nossa casa, para o nosso eu, o lixo vibratório, ou seja, energias negativas, vírus, bactérias, etc. Estaremos nos adoecendo de alguma forma. Aprender a amar os animais, as plantas, nos leva a amarmos as pessoas, a nós mesmos, a Deus. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.